Você já quis deixar em uma célula uma lista de opções para que as pessoas não saíssem de um padrão de preenchimento? Pois é, às vezes tem alguma célula que tem ali um padrão para ser preenchido e tem aquela pessoa que insiste em digitar diferente e você quer que sempre siga aquele padrão. Então, você pode utilizar um recurso chamado validação de dados dentro do Excel. Não sei que essa palavra está me dando branco hoje. Validação de dados. Você utiliza ela para você limitar as opções que a pessoa tem de colocar dentro de uma célula, tá? Então, se você não sabe fazer isso, fica comigo que você vai aprender no vídeo de hoje. A validação de dados também pode ser chamada de lista suspensa, tá? Também é um outro nome, mas é dentro da validação de dados que a gente faz essa modificação, tá? Meu nome é Ingrid, eu sou aqui do canal Formação Produtiva. Seja muito bem-vindo ao vídeo. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, 3 formas diferentes de se fazer isso. Olha só. Então, o que se trata essa validação de dados, né? Ou essa lista suspensa? Por exemplo, eu tenho uma célula aqui e aí eu quero que sempre nessa célula tenha esses itens, né? Vamos dizer que são os produtos que eu vendo, né? E aí depois no final do mês eu quero fazer uma análise de saber qual produto que eu mais vendi. Então, eu preciso sempre indicar o produto da forma correta. Às vezes, como aqui eu pus doces, né? Não é assim uma loja que tem 300 produtos, né? Na verdade, não. A gente tem um catálogo pequeno, né, de produtos. E aí eu quero, no final do mês, saber qual produto vendeu mais, para eu saber se eu preciso comprar mais de tal ingrediente, menos do outro. Então, assim, esse tipo de análise e é muito legal de você fazer. E você precisa que sempre o produto seja escrito da mesma forma e tenha o padrão, porque se um escreve bolo grande, o outro bolos grandes, já não vai ser a mesma coisa. Então, precisa ter um padrão, né, de preenchimento. Então, quando você clica na célula, né, ela já mostra aqui para você as opções, tá? Então, essa é a ideia, que quando você clica na célula, já mostra as opções, tá? E aí, olha que legal, tem como a gente colocar aqui também um aviso, né, para dizer do que se trata aquela célula, né? E aí, a gente tem 3 formas de se fazer isso. Uma é manual, uma que eu chamei de semi-automática e uma que é completamente automática. O que quer dizer isso? Por exemplo, agora eu vendo também barra de chocolate. Então, eu venho aqui, digito barra de chocolate e aí aqui, ó, no modo automático, ó, ele já veio para cá de forma automática. Percebe que aqui no meu semi-automático, apesar de estar escrito barra de chocolate ali, ele não está aqui, porque não está automático. Está só apenas semi-automático, tá? Então, eu vou mostrar essas 3 formas de você utilizar e é óbvio que eu sempre indico você já começar usando a terceira, porque aí você facilita a sua vida no futuro próximo, né? Quando você tiver mais produtos. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui a abinha em branco. Lembrando que essa planilha vai ficar disponível para vocês aí na descrição. Então, no final do vídeo você pode baixar ou você pode já baixar e acompanhar o vídeo junto comigo já com essa planilha, tá? Então, vamos lá. Qual que seria a forma manual ou a primeira forma de se fazer isso? Então, você tem que selecionar a célula ou as células que você quer que tenha aquela informação, tá? E coloca aqui na guia dados, ó. Aí você vem aqui em cima na guia, no menu dados. E vai ter aqui, ó, ferramentas de dados. Você tem aqui essa opção chamada validação de dados, tá? Pode ser que por conta do seu Excel ser mais antigo, esteja um pouquinho diferente essas visualizações. Mas vai estar sim na guia dados, tá? E aqui perto do ferramentas de dados vai ter a opção validação de dados, tá? É esse íconezinho aqui, tá? Esse íconezinho aqui é a validação de dados. Então, você dá um clique aí, ele vai abrir essa outra janelinha aqui em cima, tá?
E olha só, o que tem aqui? As configurações dessa validação de dados. E aqui eu tenho os critérios de validação. Aqui está dizendo que permite qualquer valor, tá? Então, eu não quero mais permitir qualquer valor naquela célula, tá? Como padrão, as células vêm com essa validação de dados configurada como qualquer valor, tá? Mas, na verdade, você pode ter várias opções de restrição, como número inteiro, número decimal, lista, data, hora, comprimento do texto personalizado. Né? Comprimento do texto, por exemplo, eu quero que tenha um texto até 200 caracteres, não maior do que isso. Então, você pode limitar, né? Você pode limitar que só tenha números inteiros naquela célula, ou que só tenha números decimais naquela célula, né? Que seja só data ou só hora, né? Então, você tem várias opções, né, de limitação da célula. E o qual que a gente vai usar e que é o mais utilizado, eu acredito eu, é o lista, tá? Então, a gente vai limitar a uma lista de opções, tá? E aqui, ó, ele deixa aqui, ó, ignorar em branco e menu suspenso na célula. Ignorar em branco quer dizer que se tiver em branco, ele vai permitir. Se você não quer permitir uma opção em branco, você desmarca isso aqui, que aí ele não vai deixar a célula ficar em branco, só no momento em que você acabou de configurar. Se você passar por aquela célula, tentar editar ela e deixar ela em branco, ele vai causar um erro e não vai deixar. Ela tem que sempre ter um valor, tá? Então, eu vou deixar aqui o ignorar em branco, porque eu vou permitir que tenha células brancas, tá? E aí, o menu suspenso na célula é melhor, porque esse já dá a opção para a pessoa, né? Você pode desabilitar esse menu e aí a pessoa teria que digitar do jeito certinho. Então, é melhor deixar com o menu, tá? E aí, aqui a gente tem a fonte de dados, tá? Ou seja, onde estão as opções dessa lista, certo? É uma lista de valores, então você tem que dar as opções. Como que seria a forma manual? É você digitar os valores, digitar a lista aqui. Então, por exemplo, bolo grande, ponto e vírgula, né? Então, sempre separado pelo ponto e vírgula. Ponto e vírgula, bombons, ou bombom. Ponto e vírgula, bolo no pote. Ponto e vírgula, trufa. Ponto e vírgula, brownie. Brownie, até eu me confundo de digitar brownie. Então, você pode simplesmente vir aqui e já escrever a lista que você quer. Isso aqui não é assim proibido, né, de se fazer. Você pode fazer isso, tá? E aí, você tem aqui, ó, mensagem de entrada e alerta de erro, tá? Essa mensagem de entrada é aquela mensagenzinha que estava ali, tá? Então, você pode colocar aqui como título um aviso, né? Do que se trata essa célula? Ah, essa célula é um produto. Então, selecione um produto, né? Então, você pode dar assim um alerta, né, para a pessoa. A hora que ela clica na célula, ela recebe esse aviso, né, ou essa mensagem dizendo do que se trata aquela célula. Isso aqui é completamente opcional. Se você deixar tudo em branco, não vai aparecer nada, tá? Então, eu já estou mostrando isso aqui nesse, porque os outros eu vou deixar em branco. E o alerta de erro, que é quando a pessoa tentar digitar algo diferente daquela lista, ela vai receber um alerta de erro. Normalmente ela recebe um alerta automático, né? Mas você pode mudar o alerta, você pode escrever da forma que você quiser. Você pode mudar o íconezinho, ó. Aqui tá no parar, tem o aviso e tem o informações, tá? E aí você pode falar, alerta. Utilize a lista de opções, né? Não utilize um valor diferente do que está lá. Então, você pode escrever uma mensagem para a pessoa que está digitando ali a planilha. Não receber uma mensagem automática do Excel, né? Que às vezes uma mensagem automática ela não sabe o porquê que está recebendo aquele erro. Agora, se ela receber um erro escrito utilize a lista de opções, ela vai perceber, então ali eu tenho uma lista de opções, eu tenho que usar aquelas opções que estão ali, eu não posso usar algo diferente. Então, você pode deixar também um alerta de erro personalizado para a pessoa. Põe OK. Olha lá, então assim que você clica na célula, perceba que você já recebe aquela mensagem que eu coloquei. E se eu, por exemplo, tentar colocar aqui, barra de chocolate, ele não vai permitir, ele vai me dar esse erro aqui, utilize a lista de opções, ok? Então, cancelar, aqui, aí ele volta a ser em branco, tá?
E aí, aqui já apareceu o menuzinho para mim, certo? Só que aí, qual que é o problema desse método? Que se eu tiver mais produtos, eu vou ter que ir lá dentro vou ter que selecionar as células, vou ter que voltar aqui no validação de dados, vou ter que vir aqui e vou ter que digitar o novo produto que está ali, tá? Então, isso não é nem um pouco produtivo, né? Que a gente quer aqui é ser produtivo. Então, isso não é produtivo, mas eu precisava mostrar o conceito. Então, vamos lá. Qual que seria o método semiautomático, né? Que eu chamei de semiautomático. Seria mesmo passo, seleciona e vai lá no validação de dados, tá? E aqui, em qualquer valor, a gente vai colocar lista, tá? Mesma coisa, só que ao invés da gente digitar aqui, a gente vai usar essa setinha aqui, ó. Essa setinha, ela encolhe, né, aquela janela, e agora eu posso selecionar a lista de opções que eu quero. Então, olha só, eu quero essas células aqui, né, e os valores que estão nestas células. E percebe, ó, ele já identificou que é do E8 até o E12, tá? Então, essas células estão aqui do E8 até o E12, é onde estão as opções que eu quero ter, certo? Se selecionou, aí você dá um Enter. Ele finaliza a seleção, tá? Então, ele identifica que a fonte de dados é estas células e põe OK. Então, olha só, aqui ele já pegou. É muito mais fácil do que você ter que digitar, com certeza, tá? Só que o que acontece? Se eu tiver aqui, por exemplo, agora, barra de chocolate e digitar aqui, não vai aparecer, ó. Não aparece aqui para mim. Então, eu teria que, da mesma forma, selecionar, ir lá em validação de dados, vir aqui e editar o intervalo, selecionando agora a barra de chocolate, tá? E põe OK. Aí, ele estaria aqui, tá? Já facilita do que eu ter que digitar a barra de chocolate lá. Mas, a gente ainda tem um método ainda mais produtivo para se utilizar. E eu recomendo utilizar esse. Como que é? Primeiro, você vai ter que setar aqui as opções como uma tabela, tá? Como que é isso? Você vem aqui na página inicial, tá? E você vem aqui, ó, formatar como tabela, tá? Formatar como tabela. E aí, você pode utilizar a opção que você quiser, tá? Eu vou colocar aquela primeira ali. Minha tabela tem cabeçalhos? Sim. Então, sempre deixa um cabeçalho para sua tabela, como eu fiz aqui, ó, produtos, tá? E põe OK. Então, aqui eu tenho os produtos e tenho os itens que são os produtos, certo? E aqui, quando a gente cria essa tabela, ele aparece esse menu Design da tabela. E aqui no começo desse menu, ele tem o nome da tabela. Eu posso mudar esse nome, tá? Então, eu vou mudar para produtos, tá? Mudei aqui o nome da tabela para produtos. Então, é muito importante que você faça isso. Você mude o nome para um nome que seja comum para você. Por quê? Vou mostrar agora por quê. Porque é o nosso modo automático. É assim que a gente fica produtivo aqui dentro do Excel. Vamos lá. Não tem segredo. É a mesma coisa. Seleciona as células, vai na guia dados, vai em validação de dados, permitir qualquer valor, lista. Só que agora em fonte, ao invés de eu selecionar, eu vou usar uma função, tá? Como que é essa função? Eu vou digitar aqui o símbolo de igual e eu vou digitar indireto. Indireto. E abro parêntese. E aí, o que essa função faz? Ela me traz ela pega o nome de um conjunto de valores. Deixa eu explicar isso melhor. Esses valores aqui, agora eles têm um nome que representam eles, que é o nome da tabela, que é produtos, tá? Então, agora esse intervalo aqui, ele tem um nome, que é produtos, tá? E essa função indireto, ela traz as células que tem nome, tá? Então, ela pode trazer aqui pra gente as células indireto. Ela vai me trazer o intervalo de células daquele nome que eu escrevi. Então, eu vou colocar aqui, entre aspas, produto, tá? E eu tenho que escrever igualzinho que eu escrevi lá. Produtos. Tá? Entre aspas, o nome que eu pus na minha tabela.
fecho o parêntese e dou um OK. Olha lá. Olha que beleza. Ele já pegou aqui, ó. Bolo grande, bombom, bolo no pote, trufa. Opa, tá faltando aqui, né? Então, vamos lá. Brownie. Vamos ver? Brownie apareceu. Olha que beleza. Pô, agora eu tenho a barra de chocolate. Barra de chocolate. Barra de chocolate. Vem aqui. Barra de chocolate. Olha só que beleza. Brownie. Então, olha só. Ele atualizou automaticamente. Por quê? Porque eu tô agora falando para ele, através daquela fórmula, que eu quero pegar os valores que tem o nome produtos. E toda vez que eu inserir uma linha nova nessa tabela, ela vai pertencer ao conjunto aqui produtos, tá? Porque ela vai se transformar numa tabela. Todas as linhas que eu colocar aqui para baixo, né? Ele vai ficar dentro dessa tabela, tá? E aí, essa tabela tem o nome de produtos. E aí, aqui, ele tá pegando o intervalo que tem o nome produtos. Então, ele sempre vai atualizar com aquela tabela, tá? Então, isso aqui é muito legal. Nem todo mundo fala, mas é muito legal mesmo de se utilizar. Eu indico demais. Sempre que você tiver uma lista de opções de coisas, coloca numa tabela e utiliza a função indireto dentro aqui da sua validação de dados, tá? Que você vai ser muito mais eficaz, muito mais produtivo, tá? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal para ver mais notificações dos nossos vídeos, ver os vídeos novos, cada dia com mais dicas, tá? Se você tem alguma sugestão, alguma coisa que você gostaria de ver, deixa aí nos comentários para mim, tá? Que eu vou fazer, que eu posso também fazer aquilo que vocês sugerirem, tá? Então, muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!